Empresas grandes como Facebook, Google, eles sabem como coletar esses dados e têm utilizado esses dados. Aí já entra na pergunta assim, está utilizando para mal ou para o bem? A área de neurociência já avançou muito. A gente já sabe coisas sobre o cérebro, de como o cérebro funciona, de como partes específicas do cérebro funcionam. A gente já sabe muita coisa sobre isso. E assim, tem muito avanço na área de neurociência, então essa área já está bem avançada. Se a gente vai em tecnologia, poxa, a gente acabou de mandar um equipamento para Marte. E esse equipamento consegue mandar imagens para a gente. E também em termos de tecnologia, a gente também está avançado. A gente consegue fazer coisas que, sei lá, há 10 anos atrás ninguém imaginava. O segredo está na interseção disso. Porque, a partir de agora, a gente tem esse tanto de tecnologia interagindo com essa mente que a gente já conhece muito. Qual foi o efeito disso? Aí que está o interessante de onde que a gente precisa focar agora. E quando eu falo do efeito, vou dar um exemplo prático. A gente tem processos de memória. Como que a nossa memória funciona? A gente pega alguma cena, aí geralmente essa cena ela entra no nosso cérebro na parte que a gente chama de sistema límbico, que faz basicamente uma associação de imagem, sentimento, cheiro, contexto, associa isso tudo e guarda essa associação de uma forma específica. E toda vez que ou a gente vê a mesma imagem, ou sente o mesmo cheiro, está no mesmo contexto, aquela memória surge. É assim que a nossa memória funciona. Esse componente visual, por exemplo, ele é importante quando a gente está gravando um número de telefone. Então, quando a gente vê um número escrito, a gente grava o número e a gente associa o nosso padrão de digitar o número e isso tudo faz parte da memória. Quantas pessoas hoje em dia digitam um número para poder ligar para alguém? É muito raro. Porque geralmente você digita o número uma vez para guardar na agenda do seu celular e depois você só aperta o botãozinho de chamar. Ou seja, a forma como a nossa memória funciona quando a gente usa tecnologia desse tipo vai mudar. E vai mudar, e isso eu estou falando só em termos de memória, mas como a gente interage com aplicativos inteligentes do tipo, sei lá, você tem um assistente que conversa com você, ele vira te dá bom dia e te fala o que você precisa fazer. Da mesma forma que outro exemplo que eu gosto de dar também, questão da confiança. Quando você me convidou para participar disso, você me mandou um e-mail, a gente conversou pelo WhatsApp algumas vezes, mas assim, em termos bem práticos, a gente não se conhece. Então, se eu virar para você agora e falar assim, Mariana, me dá o número do seu cartão de crédito, o código de segurança e o seu endereço, por favor. Você vai virar e falar assim, olha, ok, se é gente boa, mas não vou fazer isso. Ou seja, a gente tem uma relação de como que a gente confia nas pessoas e isso está dentro da nossa cabeça. Agora vamos pegar uma relação que é parecida com essa. Você vai abrir uma conta, sei lá, num banco digital. Qual que é a primeira coisa que o banco digital te pergunta? Seus dados pessoais, seu endereço, e você tem que colocar aquilo lá de uma forma que ele vai conversar com você de volta ou te oferecer alguma coisa ou não. O seu cérebro agora ele tem que aprender como que eu agora faço para confiar nesse sistema. Eu nunca vi essa coisa na vida, eu nunca vi esse banco. Por que eu devo ou não, então, confiar de entregar meus dados para esse banco? Cognitivamente, é a mesma coisa que se passa quando eu decido não confiar numa pessoa que eu não conheço há muito tempo. Então, da mesma forma que eu tenho que ter uma relação XYZ com uma pessoa a ponto de começar a confiar nessa pessoa, eu tenho que começar a ter uma relação XYZ com um produto para começar a confiar nesse produto. Pouca gente dá importância para isso ainda. Então, essa interseção, eu acho que ela é extremamente importante. E como que a gente usa isso? Os dados que a gente tem. Primeiro que a gente tem dado de uso, como que a pessoa usa cada coisa, mas um dado que é muito importante, que a gente ainda tem muito pouco coletado nas empresas, é dado de sentimento. Quando eu vou lá e faço a minha conta nesse aplicativo novo, que tipo de sentimento que aquilo me deu? Que tipo eu achei fácil, eu achei difícil, aquilo me deu um prazer de forma que o meu cérebro registrou que aquilo é uma coisa boa e vai me fazer voltar para aquele produto. Esses dados a gente ainda não tem, muito. Empresas grandes como Facebook, Google, eles sabem como coletar esses dados e têm utilizado esses dados. Aí já entra na pergunta assim, está utilizando para mal ou para o bem? Acho que o que define isso é a ética da empresa, a ética do pesquisador e tudo mais. Mas que os dados, quando eles estão disponíveis,
disponíveis, eles nos dá essa possibilidade de olhar essa interseção de como que a mente funciona, como que ela funciona agora que a gente está interagindo com essa tecnologia o tempo todo.